Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre você nesse dia, que a mão do Eterno nos proteja, nos ampare e nos conduza por um caminho seguro, e que muito em breve nós vejamos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele para todo sempre. Peço ao Senhor nesse momento que aonde você está, não sei onde, em casa, no trabalho, no carro, no transporte ou em outro ambiente, mas que a mão dele esteja sobre a tua vida. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus, do livro de Provérbios, capítulo 12, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Provérbios capítulo 12, o verso 7. A casa dos perversos, como sendo um templo vivo, será destruída pelo fato de não construir um relacionamento com o Senhor. Mas a casa dos justos, pelo fato de viver uma vida ligada ao Senhor, amar ao Senhor, viver uma vida de obediência a Deus, esses serão permanecidos, fortalecidos por toda a eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 76, o verso 1 e o verso 2. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. O nome de Deus, a pessoa do nosso Deus, ela é descrita por toda a Bíblia. O Salmo 76, ele tenta nos mostrar os atributos divinos, que são muitos. O nosso Deus é imutável, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é sempre eterno, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é autoexistente. São atributos que tornam Deus o nosso Deus, mas mesmo possuindo todos esses atributos, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus amável. Nas páginas da Bíblia nós encontramos esse Deus chorando por seus amigos, que ama os pecadores, intercedendo em prol daqueles que estão carecendo nessa terra. Embora saibamos que esse Deus é extremamente justo, extremamente íntegro, mas esse Deus também não derrama sua ira sobre aqueles que são humildes, sobre aqueles que se debruçam diante dele, sobre aqueles que o amam com todas as suas forças. O Salmo 76 foi construído com o objetivo de celebrar a vitória do povo de Deus quando os assírios tentaram destruir os israelitas, mas Deus, com um único anjo, fez com que os assírios voltassem para a sua terra fugindo. O salmista reconhece que toda a vitória deve ser atribuída a Deus. O salmista sabe que o Deus de Israel é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ele julga com equidade e esse Deus concedeu a vitória ao seu povo porque esse povo foi fiel ao Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia no versículo 1 e vemos o salmista falar a respeito de Judá, ele está se referindo a Israel. É um sinônimo, é como se ele entendesse que Judá fosse a nação de Israel. O nome Salém é o nome mais curto para Jerusalém. É o lugar onde Deus habita, é o lugar onde o nome do Senhor está estabelecido e todos aqueles que querem se encontrar com o seu Deus poderão se dirigir a Jerusalém, no Santo Templo, e ali então encontrarão o seu Criador. Se não fosse o Deus Israel, os israelitas teriam fracassado. Se não fosse o Deus Israel, Israel jamais teria se libertado dos soldados assírios e de Sanaqueribe, que era o seu rei, mas pelo fato do Deus Israel ter se manifestado através de um anjo, todo o povo do Senhor viveu uma vida livre. Enquanto os invasores se orgulhavam da sua força física, das suas armas, os israelitas confiavam em Deus e foi Deus que lhes trouxe a vitória. Toda a derrota atribuída aos assírios foi resultado do juízo do Senhor. Se não fosse a mão do Senhor, os israelitas não teriam alcançado a vitória. Hoje nós precisamos aprender a lutar. Lutar do lado do Senhor, permitir que Ele lute as nossas batalhas, colocar nas mãos de Deus, manter a nossa fé segura no braço do Onipotente. Aqueles que vivem dessa forma sempre irão alcançar a vitória, mas aqueles que confiam nas suas armas, na sua capacidade, nos seus títulos, nos seus recursos, sempre irão fracassar. Momentaneamente poderão ter sucesso, mas no final sempre será o fracasso.
Deus sempre irá agir no momento que os seres humanos buscam a Ele. Quando nós chegamos no nosso limite, quando reconhecemos que não somos nada, quando olhamos para nós mesmos e vemos que há incapacidade na nossa pessoa, aqueles que reconhecem em si mesmo incapazes de lutar todas as suas batalhas e buscam força no Senhor, Deus sempre irá se manifestar. Deus espera que os seus filhos desenvolvam um relacionamento tão sólido com Ele, para que quando passem pelo vale da sombra da morte, passem seguros, vivam em paz, tenham a certeza que Deus irá agir, que Deus irá encontrar uma solução e que Deus irá lhes conceder a vitória. Todo problema que enfrentamos em nossa vida é uma oportunidade que damos ao Senhor para que Ele possa agir. Deus não espera que nos momentos difíceis somos nós que encaremos como sendo o nosso problema, mas os problemas é uma oportunidade para expressar a nossa fé, confiarmos de que temos um Deus soberano que pode todas as coisas. Aqueles que estão ao nosso redor e vê o nosso testemunho, olham para a nossa vida, saberão que o Deus Criador dos céus e da terra é poderoso, é digno de confiança e também se renderão ao nome desse Deus. Aqueles que confiam no Senhor irão viver como Daniel viveu, mesmo que sejam colocados dentro da fornalha ardente, o Deus de Israel irá se manifestar para mostrar para todos que aqueles que tocam nos seus filhos estão tocando na menina dos seus próprios olhos. Nenhum fio de cabelo, nenhuma peça de roupa de Daniel e dos seus amigos foi queimada ou danificada, porque Deus estava ali. É o nome de Deus que está em jogo, não é o nome de Daniel, não é o nome dos cristãos, mas o nome do próprio Deus. Quando um cristão nessa terra é humilhado, é o nome do nosso Deus que está em jogo. É a Ele que nós devemos apresentar as nossas dores, é a Ele que nós devemos apresentar as nossas dificuldades. É em nome dele que nós devemos marchar, confiando que no tempo dele, da maneira dele, da forma dele, ele irá se manifestar para nos amparar, proteger e defender o seu nome. O Deus Israel, que é o nosso Deus, é um Deus sobremodo grande. Nós não temos como mensurar o seu tamanho, muito menos o seu poder. Os seus atributos lhe tornam Deus, mas é um Deus que busca relacionar-se com os seus filhos e quer que nós o busquemos com todas as nossas forças. Ele espera também que nós confiemos nele em toda e qualquer circunstâncias. Quando nós abrimos a Bíblia desde o livro de Gênesis e vamos até o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, nós podemos ver que a base desse relacionamento, desse conhecimento é a fé. E aqueles que confiam no Senhor serão salvos. É Ele mesmo que o justo será salvo pela fé. Portanto, a cada dia, quando vivermos nessa terra, para que recebamos a salvação em Jesus Cristo e a vida eterna, é necessário vivermos uma vida de fé. É impossível alguém confiar ou desenvolver fé sem conhecer ao Senhor. Por isso que é necessário a cada dia relacionar-se com esse Deus. Quanto mais vivermos as experiências com o nosso Deus, mais sólida estará a nossa fé. O desejo desse Deus é que nós o temamos. Temer a Deus não é ter medo dele, mas o reconheçamos como sendo soberano em nossa vida, que vivamos uma vida de obediência a Ele. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção do Senhor. A cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. Essa entrega não pode acontecer apenas num dia, mas todos os dias da nossa vida. Para que nós vivamos dessa forma, é necessário viver uma vida de estudo da palavra do Senhor, amá-la cada vez mais, exercitarmos o que ela nos ensina, colocarmos em prática na nossa jornada. Aqueles que vivem dessa forma, estudando a palavra do Senhor diariamente, esses estão colocando em prática os passos que Deus espera que os seus filhos possam dar para viver uma vida sólida nesse mundo. O Deus que servimos, Ele preza pela justiça, Ele preza pelo que é correto. É Ele mesmo que um dia voltará a essa terra para fazer justiça. Todos aqueles que vivem nesse mundo e se consideram injustiçados, esperam no Senhor. Ele irá fazer justiça, Ele reinará com equidade. O seu reino se caracterizará pela sua justiça, pelo seu caráter. Quando nós conhecemos mais a respeito de Deus, nós passamos a reverenciá-lo mais. A nossa vida passa a viver em maior retidão. Nós buscamos a nos harmonizar com a sua vontade e o nosso coração a cada dia é preparado para nos encontrarmos com Ele. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a viver uma vida ligada ao Senhor, a amá-lo cada vez mais, a termos as suas palavras nas mãos, abrirmos a Bíblia e colocarmos em prática
a nossa vida, peço a Deus nessa manhã que abençoe teu lar, tua vida, tua família, os teus sonhos, as suas limitações e que ao lado do Senhor nós alcancemos a vitória em todas as áreas de nossa vida. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, na nossa existência, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.